Começando mais a análise fraca comigo, Eduardo. Vamos analisar a entrevista do Tite pós-jogo. Que não foi o Tite que teve a entrevista, foi o Matheus e o Crepe. Vamos lá falar sobre esse 6-1 que o Flamengo fez contra o Vasco no domingo. Vamos começar falando parte das entrevistas, tópicos que eu anotei aqui da fala dos entrevistados, a qual eu vou analisar e trazer a melhor análise do que eu penso, do que eu acho que o Flamengo pode melhorar de acordo com o que eles disseram. Eles disseram na primeira pergunta: mantemos o que foi trabalhado. Realmente agora o Flamengo está com tempo de trabalho, eles estão trabalhando e o efeito já está acontecendo. Nos últimos jogos o Flamengo vem metendo goleadas, 4-0 no Bolívia, 3-0 no Milionários e agora 6-1 no Vasco. Então o Flamengo está crescendo na hora certa, com muito trabalho. Eu acho que está começando a ter efeito. Todo mundo fala do Jorge Jesus. Jorge Jesus também passou um momento complicado. O Flamengo foi eliminado da Copa do Brasil. Ele passou por Emelec no tempo de Jorge Jesus, no sufoco. E com o Tite está conseguindo passar de fase. Passou na Libertadores, passou na Copa do Brasil. A Copa do Brasil foi mais complicadinho, mas conseguiu passar. E agora é líder do brasileiro. Então o Flamengo está voando com muito trabalho técnico e está dando efeito. Na segunda pergunta eles falavam, ele olha o grupo, não olha um jogador específico. Vou perguntar sobre o Gabigol e tal, eles olha jogador, se está certo, recuperar o Alan que está jogando muito, recuperar agora o Gabigol está recuperando, o Luiz Araújo, o Wesley que fez a jogada do sexto gol, o Bruno Henrique fez uma bela finalização. Isso aí é tudo decorrente do trabalho deles. Temos que elogiar também como criticamos eles no momento ruim do Flamengo, pedindo até a sua saída, e hoje o trabalho está rendendo. Então eles estão de parabéns. Estão parecendo toda a graça do que o Flamengo precisa. Então ele tem que ser elogiado, já é muito elogiado a comissão técnica, porque teu efeito aplicou a maior goleada sobre o Vasco. Então é um recorde quebrado. Então isso conseguiu, já vou campeão carioca, então tem que elogiar no tempo que merece elogio, e chegou esse tempo que é elogio agora. Então de parabéns comissão técnica do Tite e o próprio Tite por armar bem o time, achar o esquema tático e fazer o resultado. Outra pergunta que eles responderam teve tempo de trabalho. Realmente, com o que aconteceu no Rio Grande do Sul, o Flamengo tem um tempo de respirar, focar no brasileiro, principalmente nessa fase agora, esquecer Copa do Brasil, esquecer Libertadores, que saiu já o nosso adversário, que é o Bolívia, esquecer isso tudo, focar no brasileiro, abrir vantagem, ter cordoinha agora na reta, ganhar esses jogos que tem até começar os mata-matas de novo. Então foco no brasileiro, ganhar o máximo de jogo possível para que o Flamengo consiga disparar na liderança e ter uma cultura para focar na Libertadores, na Copa do Brasil no momento certo e exato. Outra opinião que eles falaram lá: primeira virada do ano. Realmente foi a primeira virada do ano. O Flamengo teve competência, teve frieza, as jogadas fluiu, o time marcou pressão quando tinha que marcar, pressionou na hora que tinha que pagar. Aquele lance do gol, o primeiro gol do Flamengo, foi uma pressão que o zagueiro errou, o Flamengo pressionou, roubou a bola no extremo defensivo do Vasco. O Arrascaeta um toque pro Cebolinha, que foi feliz no chute. Ele já tinha tentado várias vezes nos últimos jogos, chute fora, e nessa ele acertou muito bem o canto. Então é isso que eu falo, confiança, ter confiança e que as coisas vão saindo, e isso o Flamengo está retomando a confiança. Cada jogador está confiante do seu melhor. Cebolinha sempre finalizou bem e voltou a finalizar. Pedro sempre foi artilheiro, está faltando ser artilheiro. O Arrascaeta senta aquele cara que distribui os passes e chega na área, fazer gol, foi o que aconteceu.
o Gerson encontrou sua posição, está conseguindo se movimentar ali na frente ofensiva. Então tudo é resultado de uma soma. O De La Cruz recuado também está dando super certo. O Alan recuperou, agora machucou. O cara também faz a mesma função. Então os jogadores estão achando suas posições. Outro negócio, outro assunto que eles falaram lá na entrevista, não parou de buscar o gol. Ele falou 6-1, que o Flamengo não parou de procurar o gol. E também que o Flamengo não, a goleada foi isso. No final do ano, essas goleadas que o Flamengo aplica agora faz toda a diferença no saldo de gol. Ano passado, o Flamengo não pôde chegar na luta de título porque não tinha saldo de gol, e agora tem esse saldo de gol. Então, ir pra cima mesmo, golear, não achar que fez 2-0 e o jogo tá vencido, não jogar pelos 3 pontos, mas jogar para golear e somar saldo de gol no final. Então essa olhada da comissão técnica tem que ser também elogiado, e é isso que a torcida gosta, e é isso que o time, que os torcedores esperam da comissão técnica. Colocar essa ideia, essa mentalidade nos jogadores. Mais uma coisa falada, então a resposta do treino, que os jogadores estão fazendo aquilo que está sendo treinado. Falou principalmente o Luiz Araújo e o Wesley na jogada do último gol, que foi de Gabigol, que também é um cara que não é titular, e vai que tem que colocar, felizmente pode colocar só os 11 em campo, mas ele queria colocar muito mais, que os caras estão treinando, estão dando resposta nos treinos, e isso está sendo muito importante porque o Flamengo cresça cada vez mais. Então, sim, a análise deles estão perfeita, comparte com a minha, no treinamento que você busca a jogada pro jogo, tá certo. Então com treino e resposta. Eles também tem que ver que vai chegar um momento que eu vou jogar domingo e quarta e não vai ter até esse tempo de treinamento. Então tudo que é treinado agora com esse período que tem de um jogo pro outro, tem que ser bem treinado para o Flamengo colher o fruto até o final do ano. Foi perguntado sobre o Carlinhos, falou que o Carlinhos não estava apto para o jogo, ele vinha de uma doença, estava doente, então não estava fisicamente 100% para o jogo. Falou da importância também, que eu já comentei aqui, que ele foi para o Atlético Goianiense no primeiro jogo, que ele precisou de 2 pivôs na área, então os dois, ele e Pedro, pode ser uma opção de jogo utilizado pelo Flamengo em momentos oportunos, entrar os dois, e pode decidir jogo tanto nas Copas, principalmente no Brasileiro. Também meu pensamento parte com o que eles pensavam. Outra coisa que falou, nós falamos do ajuste da construção do time. Ele não fala sobre o que foi trabalhado, acho correto, não pode dar palpite para os adversários. Os adversários têm que estudar o Flamengo, por isso o Flamengo sempre tem que estar modificando suas jogadas para dar certo em campo. Então tem que ser segredo, não contar para ninguém e buscar sempre novidades para surpreender os adversários. Também a minha análise comparte com a deles. Sobre o Alan que machucou, falou Alan fez uma sequência longa, por isso que tem muita gente machucando, que o Flamengo fez uma sequência de jogo e ele está mantendo o time. Tá certinho, tem que manter o time sim, tem que manter os jogadores que estão jogando. Machucou o Alan, olha o substituto dele, o Eric Pulgar, um excelente jogador. Então sai um, entra outro, o nível do Flamengo não muda. Então tem que dar sequência aos jogadores, ao time, para que os jogadores se conheçam em campo. E quem entrar, entra para ser titular, substituindo o que se machucou. E o que se machucou vai ter que esperar sua chance, sua oportunidade de novo aparecer. Eu acho que esse pensamento está certíssimo. Sobre o Gabigol, ele falou que acreditamos no que ele já fez. Então o Gabigol é o craque, precisa de tempo, precisa se recuperar, precisa focar no Flamengo, precisa fazer gol, precisa tornar artilheiro. Tem o Pedro, que
está sendo um artilheiro do Flamengo no ano, então tem que esperar a sua vez novamente. Então esse é um processo que cada jogador tem que compreender para continuar no Flamengo, ainda ter essa disputa saudável, de que o Flamengo tem um elenco qualificado e cada um tem que esperar a sua oportunidade de entrar em campo e vai acontecer para o Flamengo. Outra coisa que eles falaram, precisávamos do gol de bola parada. Foi os 2 gols, que o segundo gol do Flamengo com peito gol de peito do Pedro, que trava a língua, e o do Davi Luiz foi o de bola parada. Sim, apesar que o do segundo gol do Pedro, após já estava rolando, mas foi uma jogadinha que saiu da linha de fundo após um escanteio. E realmente concordo com isso, que o Flamengo tem que aproveitar. Tem um campeonato de volta que é o De La Cruz, tem que aproveitar e treinar mais o De La Cruz, vai ser o cara da bola parada. Isso aí é o novo Zico, tem que treinar assim. E no escanteio, jogados de escanteio, faz gol, e foi importante porque foi os 2 gols que ampliaram o placar no primeiro tempo. Então quando o Vasco entrou no segundo tempo, já entrou perdido, o Flamengo soube achar esse espaço com bola rolando e vai ser o 6-1, que foi o resultado do jogo. Então continua treinando para a parada do Flamengo, que vai surpreender principalmente na Libertadores, onde o Flamengo mais necessita desse tipo de jogada. E na Copa do Brasil também, que é mata-mata. Nesses campeonatos, jogar de bola parada é fundamental. E sobre o jogo, assim, que falar, que o Flamengo vem aplicando goleadas e não tomando gol, e falou que é um equilíbrio que estão trabalhando defensivo e ofensivamente esse esquema. Eu acho que o sistema defensivo ainda tem que melhorar, tá com alguns espacinhos que precisa melhorar um pouquinho mais, com pegar time de alto nível, vai estar, você não pode dar espaço. E quando o Vasco vem algum espacinho defensivamente, mas na parte ofensiva o Flamengo correspondeu e matou a vontade do Vasco de jogar. Então o Flamengo precisa só pequenos ajustes defensivos e ofensivamente, criou bastante. Essa foi a análise. Fala comigo, Eduardo. Até a próxima, se Deus quiser.